Olá, Pai do Senhor, que bom poder te conduzir na reflexão de mais uma extraordinária lição da Escola Bíblica Dominical, a melhor e mais antiga escola do mundo em atividade. Em meio a tantas crises pelas quais já passou a escola dominical, ela tem sobrevivido, pois a crise também é uma oportunidade de recomeçar, como bem expressa a temática da lição de hoje. O textual está em Ruth, capítulo 1, verso 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira ele afirma que a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. O texto de referência está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 8, 9, 16 e 22. E para ganharmos tempo, eu estarei realçando esses textos aí no decorrer da lição. Ao final dessa lição, você terá tido uma grande lição de que a fidelidade produz recompensa, ao observar o exemplo das duas personagens principais dessa narrativa, que pode ser comparada aí com o caráter e a beleza da mulher cristã. A outra grande lição que você terá extraído da reflexão de hoje é a de que Deus sempre cumpre as suas promessas na vida dos seus servos e de suas servas. Me permita alongar um pouco mais aqui nessa parte inicial para enriquecer um pouco mais a lição de hoje. Muitas vezes, quando as crises batem à porta, os pais de família se veem obrigados a saírem de suas terras de origem, migrar aí para outras regiões, cujas notícias dão conta aí de que a situação econômica está bem mais favorável. O Brasil é um país de dimensões continentais e com frequência os pais de família estão se deslocando aí, saindo de uma região para outras regiões diferentes em busca de melhores condições de vida para a família. Outras pessoas chegam a se arriscar até mesmo a entrar de maneira ilegal em outros países, correndo o risco de serem até mesmo extraditados e perder toda a economia que eles fizeram ao longo da vida. Essa realidade na vida de muitos brasileiros também foi real na vida de Elimeleque, esposo de Noemi e pai de Malom e Quilion. Essa história foi registrada entre os anos 1600 e 1500 a.C., mas no formato atual como ela é conhecida, talvez tenha sido escrita por Samuel entre os anos 1163 a 1123 a.C., ou pelo profeta Isaías entre os anos 743 a 683 a.C. O livro de Ruth ele foi escrito como forma de comprovar a história de uma mulher gentia que fez parte da linhagem real de Davi e, consequentemente, da linhagem de Jesus. Apenas como esclarecimento, o termo mulher gentia é uma referência a uma mulher cuja nacionalidade não seja a nação de Israel. No caso aqui, Ruth ela é gentia, pois a sua nacionalidade era moabita. O livro de Ruth é um dos mais encorajadores e cheios de afeto do Antigo Testamento. Apesar desse livro trazer o relato da desordem espiritual da época, ele oferece importantes contribuições teológicas e históricas, que eu vou estar focando algumas delas no decorrer da lição. O declínio espiritual, moral e social da época dos juízes, devido à corrupção generalizada, foi o responsável em trazer para o território de Israel o quarto período de fome dos 13 relatados nas Escrituras. Não basta saber que houve uma crise nos dias de Elimeleque e também de sua família. É importante saber qual a sua origem. Um olhar rápido e superficial pode-se dizer que aquele pai de família ele tomou a melhor decisão de sua vida em buscar sair para os campos de Moabe, buscando uma melhor qualidade de vida para a sua família. No entanto, se ele tivesse atento quanto à origem da crise, que era o declínio espiritual, o declínio moral e social de Israel, ele poderia ter feito uma aliança com Deus e permanecido no território de Belém, Judá, cujo significado é casa de pão, ficar lá aguardando a crise passar, confiando que Deus lhe daria o provimento. Perceba que nem todos os efrateus saíram de Belém de Judá, muitos permaneceram lá. E os que ficaram, eles venceram a crise e saíram fortalecidos. Elimeleque, ele saiu de Belém de Judá, perdeu suas terras, foi para o território inimigo, o território de Moabe, e em Moabe ele não conseguiu fazer os investimentos que garantissem o futuro de sua família. Após 10 anos ele morre também os seus 2 filhos, e restam 3 viúvas, sem filho e sem condições de sobrevivência.
A ausência de fé na ação divina leva a pessoa a tomar decisões equivocadas e ir para lugares fora da direção de Deus. Além disso, acaba por colocar outras pessoas em grandes dificuldades, dificuldades desnecessárias e até mesmo evitáveis. Elimeleque ele poderia ter aproveitado a época de crise como uma oportunidade para recomeçar, como foi o caso de Isaac em Gênesis capítulo 26. Como ele não aproveitou a oportunidade, Noemi e Ruth elas tiveram uma nova oportunidade e descobriram que a fé ela leva a lugares inimagináveis. Belém, a pequena Efrata, entre milhares de Judá. De lá sairia o que viria a ser Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Depois de tantas percas e lágrimas de sofrimento, Ruth viajou para lá na esperança de que o Deus de Noemi poderia lhes proporcionar um novo tempo. Elas só nunca imaginavam aonde aquele ato de fé as levaria. Saiba você também que a crise não é o seu fim, a menos que você decida aí desistir de prosseguir na direção da dependência de Deus, como foi o caso de Orfa, que preferiu abrir mão de buscar um novo tempo na sua vida e retornou à casa de seus pais. Seus pais eram moabitas e lá ela sumiu no tempo. A morte já tinha dizimado o esposo, o cunhado e o sogro de Orfa, e infelizmente conseguiu também dizimar seus sonhos e sua história. Qual a garantia que Orfa, Ruth e Noemi tinham para querer ir para Belém de Judá? Era a notícia de que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Elas já estavam a caminho e enquanto conversavam, sem saber, Noemi ela foi usada por Deus para colocar as duas noras à prova, para saber o que de fato as motivavam a ir a Judá. Em Ruth capítulo 1, versículos 8 a 15, Noemi ela diz às suas duas sogras para retornarem à casa de seus pais, profere palavras de bênção e gratidão e diz que ela já está velha para gerar novos filhos e dar as noras por marido, conforme dizia a lei do levirato. E mesmo que isso ocorresse, até os filhos crescerem para assumi-las por mulher, o sofrimento seria muito grande. Orfa, apesar de chorosa, ela voltou à casa de seus pais. Ruth se apegou à sua sogra Noemi, e mesmo sabendo que não havia nenhuma herança em Belém as esperando, que teria que arriscar a sorte em uma terra desconhecida, com base apenas na informação de que Deus havia visitado o seu povo em Judá, e fez uma das mais lindas declarações de fé, que está registrado aí em Ruth capítulo 1, versículos 16 a parte B e versículo 17. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Em uma época em que as mulheres eram discriminadas e seus valores na sociedade eram baseados na quantidade de filhos que elas tinham, o pastor Hernandes Dias ele ressalta que uma sociedade dominada pelos homens. As personagens desse romance são duas mulheres que desafiaram a crise e agiram com fé na providência divina. As duas eram pobres, uma era idosa e sem filhos, a outra, apesar de nova, seu marido tinha morrido sem lhe deixar filhos. A sociedade da época era muito preconceituosa. Uma mulher sem filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Casar com ela poderia ser decretar a própria morte, já que, como o primeiro marido morreu, o próximo também poderia morrer. Mesmo diante de um quadro de incerteza, Ruth tomou uma decisão, uma escolha assertiva. Ruth era descendente do incesto de Ló com sua filha mais velha, quando eles saíram da terra de Sodoma e Gomorra. Ela cresceu em meio a uma sociedade pagã que adorava como padroeiro o deus Quemos, que era um deus peixe considerado destruidor. E para aplacar a sua ira e ter a sua proteção, eles o adoravam e realizavam sacrifícios a eles. Até aquele momento, Ruth só tinha visto destruição na sua vida, apesar das poucas alegrias que teve. Quando Ruth olha para trás e recobra na memória a quem os moabitas estavam se submetendo, ela brada: o teu povo, Noemi, é o meu povo, e o teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Havia uma dura profecia contra os moabitas por meio aí de um provérbio popular que dizia: ai de ti, Moabe, perdido és
povo de Quemos. A decisão assertiva de Ruth estava a libertando da maldição de estar perdida por ter sido aí uma adoradora de Quemos. Com as instruções recebidas aí da sua sogra Noemi, Ruth ela sabia que deveria deixar a sua vida pagã para trás e seguir confiante no Deus de Israel. O bispo Abner ele ressalta que o requisito essencial para o povo de Deus é ser santo, é permanecer separado dos padrões e costumes de outros povos para não perder a essência de Deus e as bênçãos que ele reservou ao seu povo. Deus não aceita nada menos que o melhor. Até hoje, muitas oportunidades bateram à tua porta. Muitas delas, elas vieram trazidas pelas crises que Deus permitiu você passar. Muitas delas foram desperdiçadas, mas ainda há tempo de buscar aí uma vida de santidade, uma vida na dependência de Deus. E para começar bem, minha sugestão é que você caminhe com alguém que te aproxime de Deus. As Escrituras orientam a pessoa a se afastar de companhias ímpias, sem temor a Deus e que desvaloriza o sagrado. O apóstolo Paulo diz que os servos do Senhor devem fazer de tudo para ter paz com todos os homens. No entanto, isso não obriga a pessoa a se submeter a práticas ou situações que são contrárias à vontade de Deus, simplesmente para ter paz com alguma outra pessoa. Haverá momentos que o manter a paz estará além da possibilidade dos servos do Senhor, e nesse caso, importa fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Suas amizades, suas companhias, é você quem escolhe. A amizade ela pode ser um oásis no deserto, desde que você faça uma boa escolha. Em Provérbios, número 13, verso 20, diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Inteligência, toda pessoa nasce com ela. É algo dado por Deus e desenvolvido pelo ser humano ao longo da vida. Ser inteligente não significa ser sábio. Muitas pessoas se utilizam aí de suas inteligências para ferir a santidade de Deus ao viver uma vida ímpia. O conhecimento a pessoa ela adquire ao longo da vida por meio dos estudos e também das experiências pelas quais a pessoa passa. No entanto, uma pessoa que possui muito conhecimento em diversas áreas não significa que ela seja sábia. Uma pessoa sábia é aquela que se utiliza da inteligência dada por Deus e dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida para promover a glória de Deus. E em consequência disso, ela terá a bênção de Deus na sua vida. Provérbio número 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus, assim como Ruth. Ela preferiu continuar a longa jornada ao lado de Noemi, pois Noemi, ela exalava na sua vida a presença de Deus. Valorize quem te aproxime de Deus, pois essa pessoa realmente é um instrumento de bênção para você. Essa pessoa realmente ela terá a condição de te amar e de te ajudar. Esteja ao lado da liderança que Deus levantou sobre sua vida e se beneficie aí da cobertura espiritual que ela pode te oferecer. Caminhe, mas caminhe superando a crise. Se é para prosseguir, prossiga em direção às grandes conquistas projetadas por Deus para a sua vida. Se acomodar em uma situação de vulnerabilidade, sem saber o que vai acontecer, tem sido aí a atitude de muitos na atualidade, simplesmente pelo medo de fazer escolhas. O que muitos deixam de considerar é que o simples fato de a pessoa deixar de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, já é uma escolha, já é uma decisão. Quando uma pessoa faz as suas escolhas de acordo com a vontade de Deus, ela colherá os seus frutos e terá a recompensa depois da batalha. Se a pessoa deixar de fazer suas escolhas de acordo com a vontade de Deus, ou simplesmente deixar de escolher, quais serão os seus resultados? Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. E para não morrer de fome, essa pessoa que não colhe, ou para deixar de passar dificuldades, essa pessoa terá que viver às custas dos outros. Só esse fato leva a pessoa a viver de forma impotente e infeliz. Realmente, muitas escolhas são difíceis, mas elas precisam de ser efetivadas. A decisão de Noemi em retornar a Belém de Judá a obrigava a percorrer cerca de 96 quilômetros a pé, correr o risco de serem atacada pelos assaltantes. Eles ficavam aí à espreita, nos caminhos, aguardando os viajantes passarem. Teriam
que se submeter ao calor causticante, às incertezas da noite e ainda chegar em Belém, em companhia de uma pessoa de nacionalidade considerada inimiga dos judeus. Ela sabia que após aí a jornada longa de 96 quilômetros, não iria mais encontrar as posses do falecido marido, não sabia onde ia morar e nem como ia sobreviver. Mesmo assim, elas caminharam movidas por fé, mesmo na crise. Pior que a perca material foi a perca emocional que elas tiveram. No entanto, essas percas não as levaram a perder a fé. Deus ele chega a permitir algumas percas na vida da pessoa para impulsionar a pessoa a retornar para o centro da sua vontade. Caso elas não houvessem perdido os maridos e se a crise não houvesse chegado no território de Moabe, que motivos teriam para elas retornarem a Judá? As percas na vida de Ruth e Noemi foram molas propulsoras para elas irem mais além, pois elas acreditaram que Deus estava no controle de tudo. Se isolar diante da crise, do luto ou da tristeza é uma péssima decisão, pois vai postergar o que Deus tem para realizar na sua vida. Levanta, tome uma decisão, siga em frente, se for o caso, e recomece. Nas crises, faça escolhas em Deus. Um filho, quando não quer errar, ele pede ajuda dos pais. Um aluno, quando não quer errar, ele pede instrução ao seu professor. Um servo, quando não quer errar, ele pede orientação ao seu senhor. Por que deixar de pedir orientação a Deus quando as escolhas precisam ser tomadas? Se Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas no passado, no presente e no futuro, por que ele é o último a ser consultado? Deus, em seu lugar, faria as mesmas escolhas que você tem feito? Cuidado com as decisões equivocadas, que só vão lhe produzir tristezas e te afastar de Deus. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Orfa decidiu retomar aí o seu velho estilo de vida na casa de seus pais, no território de Moabe. Decidiu continuar aí em sua zona de conforto. Ruth não via a casa dos pais como uma zona de conforto. Por isso, ela decidiu deixar para trás o velho estilo de vida, as velhas companhias, as pessoas que eram consideradas inimigas do povo de Deus e seguir para o centro da vontade de Deus. Como pessoa cristã, os ensinamentos de Jesus, eles precisam ser absolvidos, eles precisam ser internalizados como verdade absoluta. E foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições. O salmista, no Salmo de número 30, verso 5, a parte B, ele diz que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Como desfrutar da alegria de uma grande vitória se a pessoa se acovardar na guerra? As maiores felicidades somente serão experimentadas depois de momentos de grande aflição, de grandes lutas, de perseverança e de resiliência. Quanto maior a dificuldade, maior será a alegria da vitória. Entenda que as lutas elas são temporárias, as crises são passageiras, as adversidades nunca serão eternas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O pastor Jeremias Pereira ele ressalta que cada pessoa deva se adaptar aos novos tempos, deve se renovar, se redefinir, tendo o Espírito Santo de Deus como seu aliado. Você terá que encarar essa realidade. Recomeçar é preciso. As tragédias são uma realidade na vida humana. No entanto, é importante discernir a necessidade de adaptações, de reestruturação da vida. Ainda que Elimeleque poderia ter evitado a perda de suas posses em Belém, poderia ter evitado aí ter gastado seus recursos em construir algo para garantir um futuro para sua família em Moabe, quando tudo parecia perdido. Noemi e Ruth viram milagres no recomeço. O maior milagre já havia ocorrido. Deus havia visitado o seu povo e dado-lhe pão em Belém de Judá. O segundo milagre foi a fé sobrenatural que atingiu Ruth e ela decidiu ir junto com a sua sogra. E isso tocou muito não só o coração de Noemi, mas também o coração de Deus.
Chegando em Belém, Ruth decidiu ir recolher as espigas. Lá nos campos dos segadores, aquelas espigas que ficavam caídas no chão, deixadas pelos trabalhadores que faziam as colheitas. Deus direcionou Ruth a ir ao campo de Boaz. E lá ele ficou sabendo de sua linda história de amor por sua sogra Noemi. O próximo milagre foi o proprietário da terra, além de exigir a proteção aí dos seus funcionários para Ruth, pois era comum as moças serem violentadas nos campos de colheitas, Boaz, ele permitiu que ela tomasse água e se alimentasse com os trabalhadores do seu campo. Deu ordens para que eles deixassem cair espigas de milho de maneira proposital, para que Ruth pudesse recolher uma maior quantidade de espigas no chão. De fato, toda a ação gera uma reação. As virtudes de Ruth saltavam aos olhos de Boaz. E o que dizer do seu comportamento em meio às demais moças? Boaz era um homem de caráter. E no momento em que ele foi procurado por Ruth, que de forma humilde e respeitosa o solicitou que as resgatasse, por ser o parente resgatador de Noemi, sua sogra. Além da lei do levirato, que determinava que um irmão deveria assumir a esposa de um irmão falecido, caso ele não deixasse filho, para gerar filho, gerar semente para ele, Ruth não tinha um cunhado para assumi-la como esposo. Naquela época também havia a lei do parente remidor ou parente resgatador. Caso alguém perdesse as suas propriedades e viesse a ser escravo, o parente mais próximo teria o direito de resgatar a propriedade, pagando as dívidas e assumindo tudo que pertencia à pessoa que estava sendo resgatada. No caso, para Boaz assumir Ruth, ele teria que resgatar as propriedades de Elimeleque e assumi-la como esposa. Só que havia um parente mais próximo que Boaz. O costume era que o parente mais próximo ele fosse convocado para uma reunião com várias testemunhas na entrada da cidade e lhe fosse oferecido o direito do resgate. Caso o parente próximo se recusasse, ele tirava o sapato dos seus pés e passava ao outro parente próximo como prova diante das testemunhas que ele estava repassando o direito do resgate. Foi o que Boaz fez. Diante da recusa do parente mais próximo que ele, que seria o remidor, ele assumiu a responsabilidade, fez o resgate e se casou com Ruth. Elas chegaram de mãos vazias em Belém de Judá e foram extremamente abençoadas por Deus. Sempre, depois da tempestade, vem a bonança. Na presença de Deus, sempre haverá fartura de alegria. Jó, ele chega a dizer em Jó número 41, verso 22, a parte B, que perante Deus até a tristeza salta de prazer. O salmista, no Salmo de número 16, verso 11, ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Em meio às turbulentas lutas da vida, Noemi e Ruth decidiram voltar para Belém de Judá, o território de onde o Messias viria a ser apresentado ao mundo, e mais, acabou por se tornar a bisavó do mais importante rei de Israel. E mesmo não sendo de nacionalidade judaica, foi um canal usado por Deus para abençoar toda a humanidade. Ruth foi a trisavó de Natã, filho do rei Davi, cujo sucessor do trono de Israel será o Cristo glorificado. Seguindo aí a linhagem de Davi por meio do seu filho Natã, nenhum descendente do rei Davi ainda se assentou no trono de Israel. O próximo será Jesus Cristo no reino milenial, cumprindo assim o que foi profetizado por Jeremias, em Jeremias capítulo 33, versículos 14 a 17. Já que eu entrei nesse detalhe, e apenas para não deixar dúvidas, alguns dizem que Jesus não poderá se assentar no trono de Israel, porque Jeremias profetizou que os descendentes de Jeconias nunca se assentariam no trono de Israel. E José, o esposo de Maria, ele foi descendente de Jeconias. No entanto, José, ele não foi o pai biológico de Jesus. Portanto, Jesus não foi biologicamente descendente do Jeconias citado por Jeremias e por Mateus. Biologicamente, Jesus é descendente de Maria, que é descendente de Davi, por meio do seu filho Natã, conforme está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 14, e em Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 31. O bispo Abner Ferreira, ele ressalta que jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu a sua fé
e a recebeu na linhagem do Messias. Deus sempre vai fazer muito além do que a sua fé imagina. Diante das crises, perceba as oportunidades que Deus te dá para recomeçar. Tenha uma conduta de busca de santidade, de dependência de Deus, pois só dele vem a salvação. Assim como Noemi e Ruth, reconheça a soberania e os cuidados de Deus em sua vida em meio às adversidades. O meu desejo é que você tenha aprendido muito com essas duas mulheres, que em meio às crises tiveram atitude, fizeram as escolhas certas na dependência de Deus e tiveram as suas vidas transformadas e entraram para os anais da história. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.